Na verdade, o Conte ele dá uma guinada mesmo, um crescimento para a ciência a nível mundial muito importante, exatamente porque ele cria essa teoria positivista, né? E nessa teoria positivista ele vai destacar 3 momentos importantes, ou 3 qualidades importantes. A primeira dela seria que toda ciência ela deveria ser racional, toda ciência deveria ser científica e toda sociedade deveria funcionar como organismo social. O que isso quer dizer? No racionalismo, toda ciência ela poderia só seria considerada ciência se fosse baseada na razão. Toda disciplina só seria considerada científica se pudesse ser comprovada. Então, por exemplo, as ciências exatas como a matemática, que eu poderia juntar 1 mais 1 igual a 2, ela seria considerada uma disciplina supervalorizada. No caso do organismo social, é uma análise bem interessante do meu ponto de vista do Conte, que ele vai destacar a sociedade como um organismo que tem uma cabeça que pensa e o corpo que obedece. Então, cabe a cada parte do corpo a obediência ao seu chefe, à sua cabeça. Então, a gente observa que nessa ideia do Conte de organicismo social, vai existir a ideia de que uma sociedade só funciona bem se ela seguir os preceitos, os desígnios, as ordens daquele que pensa e daquele que manda. Poderia ser algo assim meio cruel, né? Sim, eu acredito que sim. Mas na percepção dele, do século XIX, para ele seria o ideal. Bom que se diga, né? Brasil, final do século XIX, fim da abolição, início da República, chegada da imigração italiana, né? Bom que se diga o seguinte: a própria ordem e progresso da bandeira nacional é um lema extremamente positivista. O progresso surgindo mediante com a ordem, ou seja, o corpo obedecendo a cabeça para o sucesso do país. Uma coisa interessante e curiosa desse período, eu acho que seria interessante a gente dialogar aqui, é a ideia de que nesse período nós vamos ter 2 médicos de Recife, Nina Rodrigues e Silvio Romero, que vão, baseado nessas ideias positivistas, eles vão referenciar ou validar a ideia do branqueamento, né? A teoria do branqueamento no Brasil no final do século XIX. Então, baseado numa análise que eles fazem em Recife, eles vão pegar crânios de afrodescendentes e crânio de brancos e vão chegar à conclusão de que crânios afrodescendentes, eles são menores em tamanho, em extensão, do que os brancos. Quer dizer, seguindo essa ideia de que a ciência só poderia ser comprovada, né? Então ele chega à seguinte dedução de que o afrodescendente não aprenderia. Baseado nisso, o governo republicano brasileiro abre as portas com financiamento próprio para a vinda dos imigrantes italianos. Obviamente que essa teoria ela é derrubada mais adiante. Bom que se diga também que nesse período da República, final do 19, segundo o censo de 1872 no Brasil, cerca de 54% da população brasileira era afrodescendente. Então, baseado na ideia dos 2 médicos, o Brasil seria um país provavelmente que não desenvolveria futuramente. Isso na percepção positivista, mas nós entendemos que isso é uma teoria completamente válida. Tanto é que nós estamos aí com as políticas das cotas na atualidade e prova exatamente o contrário. O sucesso dos afrodescendentes nas universidades mediante o uso das cotas. Outro problema que a gente poderia deixar para uma outra oportunidade para a gente conversar. Aliás, uma das últimas unidades a gente vai discutir um pouquinho disso. Com relação ao Durkheim, na verdade, nós sempre dizemos que o Durkheim é o pai da sociologia, né? É realmente aquele que criou. E um dos tópicos principais do Durkheim é o fato social. Não é? Quando eu disse para vocês aqui do tomar café, do analisar um jogo de futebol, ou os componentes de um jogo de futebol, nada mais é do que análise de fato, né? E o Durkheim vai dar o nome de fato social.
E ele diz exatamente que são os modos de pensar, sentir e agir de um grupo. Então veja bem, eu posso pensar diferente de você, sim. Obviamente, por eu pensar diferente, que o meu grupo ele pode ser diferente do seu. Observem as suas voltas, né? Observem a nossa realidade, como que isso se faz de maneira intensa. Mas isso não quer dizer que eu não possa conviver com outro grupo que pense diferente de mim, né? Isso é uma coisa óbvia. E o mais interessante, eles são exteriores a mim. Eles não dependem de mim, esse fato social. E dependendo desse fato, eu posso sofrer um poder coercitivo. Um exemplo é isso aqui. Veja bem, algumas características do fato social. Primeira delas é a generalização ou generalidade. É uma coisa geral, é tudo aquilo que é repetido por todos os grupos ou indivíduos num determinado momento. A outra característica do fato social é que ele é exterior a nós. Se ele é exterior, ele às vezes independe de mim. Uma outra característica é a coerção social. Se eu não ajo de acordo com essa generalidade, se eu não ajo conforme essa exterioridade, se eu não ajo conforme as normas pré-definidas socialmente, surge a coerção. Essa coerção ela tem a função de coibir, de proibir, de talhar, né, o indivíduo para que ele siga as mesmas regras pré-determinadas pelo grupo maior. Então, nesse sentido, nós dizemos que ele poderia ser, o fato social, ele poderia estar ligado à realidade do indivíduo. Essas forças, né, que são essas coerções, elas exercem sobre nós e elas são compostas de lei, de costume e de rituais. Quer ver? Com relação ao fato social, que é um dos objetos de análise de Durkheim, nós vamos perceber que ele destaca 3 características do fato social. A primeira seria a generalidade, ou seja, o fato social ele é geral, ele é próprio de um grupo. Segundo, ele é exterior ao indivíduo, ele existe independente da minha maneira de pensar. E por fim, o fato social, ele apresenta a coerção social. A coerção geralmente ele é aplicada no momento em que você transgride uma lei, um costume, uma norma pré-determinada dentro daquele grupo. Então, por exemplo, se você mora numa determinada comunidade ou vive num determinado grupo, você provavelmente vai seguir as normas pré-determinadas daquele grupo. Se você age contra essas regras ou normas pré-determinadas, provavelmente você vai sofrer coerção social. Observem que nesse sentido da coerção social, ele se aproxima do positivismo do Comte, já que o Comte dizia que a sociedade deveria ser comparada a um organicismo social de obediência. Então, o Durkheim ele aprofunda um pouco nessa ideia, afirmando que aquele que não cumpre as normas, ele será punido, né, dentro da própria coerção social. Então, por exemplo, se você nasceu numa tribo indígena, você andar nu não há problema algum. Mas você andar nu aqui, provavelmente vai te dar um problema sério, não apenas com chacotas e brincadeiras, mas também acabar virando problema de polícia, né, Então, é uma coisa que é, na verdade, do século XIX, mas que tem muito a ver com aquilo que a gente vive. Então, vem a seguinte pergunta, né? Até que ponto nós devemos transgredir as regras pré-determinadas? Se nós transgredirmos, automaticamente nós seremos punidos por isso. Por fim, né, resumindo toda a unidade que nós vimos até agora, nós vamos dizer que a sociologia é uma ciência recente. Ela é recente porque ela é do século XIX. Nós destacamos aqui no capítulo Comte e Durkheim como os grandes iniciadores e indicadores do início da sociologia, pelo menos na parte inicial, né? Nós destacamos aqui o poder do positivismo em relação ao poder da razão, da ciência e da observação social pelo organicismo social, né? E, por fim, a ideia do Durkheim dos fatos sociais, que são nada mais do que a maneira de pensar, agir e sentir de um povo, presente geralmente na vida humana. Óbvio que essa maneira de pensar, agir e sentir está ligada ao próprio grupo em que você vive, né? Acredito que nós tenhamos, assim, chegado ao nosso fim dessa unidade, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão,
estaremos disponíveis no ambiente EAD, seja nos chats, nos fóruns, nos bate-papos, nos e-mails. E é isso. Um grande abraço para vocês e bons estudos.